Em One Piece, existem centenas de piratas nomeados que já tiveram suas recompensas reveladas. Alguns deles têm poderes tão absurdos que precisaram ser enfraquecidos de alguma forma pelo autor, sendo por limitações de seu haki ou gasto de energia. No vídeo de hoje vamos ver os 10 personagens vivos mais poderosos de toda a obra. Os critérios do top 10 são por demonstrações de feitos na obra e suas alcunhas. Sendo assim, personagens como Bane e Hypeman não estarão na lista. Alerta de spoilers do mangá sobre alguns poderes e feitos. Começando com a nossa lista, em 10º lugar. Temos a Yamato, a filha do Kaido. Seu estilo de luta é bem parecido com o de Kaido. Um Kanabo e sua fruta Zoan. Yamato foi demonstrada com grandes feitos na obra que até então nenhum outro personagem, que não fosse Imperadores, conseguiu fazer, como aguentar uma luta de igual para igual com Kaido por um determinado tempo, até que enfim começou a enfraquecer e perder a vantagem. Claro que o Kaido não estava em seus 100%, mas estava bem próximo disso, e usava sua forma híbrida. Ela foi capaz de disputar golpes com Kaido, que estava usando o revestimento do Rei Avançado, e conseguiu ter vantagem em algumas dessas trocas devido ao uso de sua Akuma no Mi, que permitia que ela revestisse seu corpo como uma espécie de escudo de gelo, dando à personagem uma segunda pele. Sem contar na sua forma híbrida, que é uma das mais legais da obra. Se o Kaido é a criatura mais forte viva, nada mais justo que um mini Kaido estar nessa lista. Em 9º lugar temos Roronoa Zoro. O espadachim dos chapéus de palha demonstra um feito digno de protagonista. Ele foi capaz de cortar o Kaido, que exaltou seu haki do rei e disse que o ficará com uma cicatriz causada por Zoro. Além disso, bloqueou o golpe de 2 Yonkous ao mesmo tempo, cortou o Prometheus de Big Mom para salvar o Luffy, e durante toda a luta, salvou o Luffy diversas vezes. Após isso foi dito que ele teve quase todos os seus ossos quebrados devido a segurar o golpe dos Imperadores. Mas ele achou que ainda estava pouco, tomou o remédio temporário de Chopper e isso o permitiu seguir lutando. Durante sua luta em Onigashima, Zoro foi capaz de derrotar o pirata mais forte de Kaido, o comandante King, com uma recompensa de 1.390.000.000. Para enfim cair desmaiado no chão, encerrando sua participação no arco. Mas o que o impede de subir nessa lista é que os próximos personagens conseguiram feitos mais destacados, ou são estabelecidos dentro da obra como mais fortes, pelo menos atualmente. Em 8º lugar, temos Eustace Kid, com a sua poderosa fruta Jiki no Mi. Eustace Kid sempre foi um dos personagens cogitados pelo Oda para ser o rival de Luffy. Prova disso é ele ter a maior recompensa dentre os supernovas no pré-time skip, mas já foi respondido por Oda que ele esperava que Kid fosse o supernova mais popular, depois de Luffy e Zoro, e acabou sendo Lau. Acho que isso acarretou em ele receber menos destaque na obra, o que impede de subir nessa lista. Mas ainda assim seus feitos foram formidáveis. Ainda no pré-time skip, ele foi um dos supernovas, que ficaram lado a lado com Luffy na luta contra os marinheiros, todos sendo mostrados em pé de igualdade. Ele foi capaz de desafiar Shanks, invadir o território de Big Mom, e recusou-se a aliar a Kaido, tendo confronto com os 13 Yonkous e saindo vivo. Não bastando, ele enfrentou Big Mom em Wano, juntamente de Lau, e foi de grande colaboração na sua queda, demonstrando poderes despertos que nunca mostrou antes, sendo esses vários ataques gigantescos maiores que a Big Mom, e até mesmo um canhão eletromagnético que arremessou Big Mom para sua derrota. Em 7º lugar, temos Trafalgar Law. Eu sei que o 9º, 8º e 7º lugares são questionáveis, mas vou apresentar meus argumentos, e apesar do Law estar na frente do Kid, acredito que o Eustace Kid daria mais trabalho pro Zoro, devido a sua Akuma no Mi interferir diretamente nas espadas do espadachim. Mas como tudo é um confronto de matchup, vamos considerar Law não contra um supernova, mas contra um Yonkou, e qual deles conseguiu causar mais dano a um. E aqui vai as características de Trafalgar Law. Sua fruta da operação permite manipular tudo ao redor de um campo esférico azul que ele cria. Seu poder é tão absurdo que o autor precisou impedir que ele o usasse em personagens mais relevantes, tendo sua limitação de que caso o inimigo tenha um haki superior ao seu poder não vai funcionar. Mas isso se aplica somente ao básico de sua Akuma no Mi. Já no capítulo 1030 do mangá, foi-nos apresentado o seu despertar, esse capaz de ferir a própria Big Mom, um dos 4 Imperadores, que tinha um haki superior ao de Lau. Seu poder foi tão absurdo que fez a Big Mom pedir para que ele não usasse nela novamente, porque isso diminuía suas defesas. Ele está acima de Kid devido ao seu poder ter demonstrado causar mais danos a Big Mom em relação ao Kid, sendo o principal causador de sua derrota.
E partindo pro nosso sexto lugar temos Monkey D. Luffy, capitão dos chapéus de palha, e o homem com uma recompensa de 1,5 bilhão. E o Luffy dispensa apresentações, ele simplesmente foi o personagem mostrado que mais causou problema ao governo mundial. Já teve uma troca rápida com Barba Negra no período pré-time skip, enfrentou a Imperatriz Big Mom dentro de seu território, onde haviam vários personagens com a recompensa próxima do bilhão e saiu vivo, e agora está enfrentando a criatura mais forte viva, e se fortalece a cada segundo que passa na luta. Em quinto lugar, essa eu pensei em não deixar na lista, devido à sua falta de efeitos relevantes de combate, mas não tem como ignorar o melhor espadachim do mundo. Acredito sim que o Luffy vá ficar mais forte que ele muito em breve, mas não dá pra apostar com certeza agora. O Mihawk é o detentor do título de maior espadachim do mundo, ou seja, se for em um duelo de espadas, sempre aposte nele. Seja essa Big Mom usando apenas o Napoleão para lutar, ou quem for, se for puramente espada, o Mihawk vence, até que se mostre o contrário na obra. Seus maiores feitos foram ter embates com um dos Yonkou Shanks em seu auge, e digo que o auge do Shanks já passou pois o Mihawk perdeu o interesse de lutar contra ele após a perda do seu braço, o que nos diz que atualmente não daria uma boa luta se fosse só com espadas. Em quarto lugar o capitão dos piratas Barba Negra, Marshal de Tite. O Barba Negra é o antagonista com maior potencial da obra. Sua capacidade de usar duas frutas é um dos maiores mistérios já vistos no mundo de One Piece, e ele é o principal rival de Luffy na busca do tesouro do Rei dos Piratas. Coloco ele em quarto lugar entre os imperadores, devido aos seus feitos mostrados serem menores em relação a todos os imperadores que virão nessa lista, e tendo ele menos feitos que o Shanks, se levar em consideração só o período pré-time skip. Enquanto Barba Negra não conseguiu aguentar uma troca com Barba Branca semi-morto na guerra de Marineford, Shanks foi capaz de disputar forças com o velho com tranquilidade. Mas com certeza o Tite tá muito mais forte agora, só que enquanto não for mostrado mais dele em combate, ele ficará com essa bela posição de quarto lugar. Em terceiro lugar temos a capitã dos piratas Big Mom. Big Mom é usuária da Soro Soro no Mi, a fruta da alma que a permite manipular a alma de todos os seres que tenham medo dela. Podendo tirar a alma de alguém por em algum objeto inanimado, só não funciona com cadáveres. E esse poder é tão insano que Big Mom foi capaz de tirar um pouco da própria alma para dar vida aos seus ossos, que haviam se quebrado na luta contra Kid Lao. Big Mom foi a primeira dos imperadores do Novo Mundo a ser derrotada, e como sabemos, numa história ou jogo, os primeiros chefões são os mais fracos, o que me leva a acreditar que os próximos imperadores virão com maior power-up, mas ela fica na frente de Marshal de Tite devido aos seus feitos mostrados, sendo capaz de rivalizar golpes com a criatura mais forte viva, e sua fama de nunca se ferir numa luta, devido à sua pele extremamente resistente, o que só mudou atualmente quando ela foi posta contra uma Akuma no Mi que tira a invulnerabilidade dela. Em segundo lugar, o Shanks, o Grifo. Shanks é ainda um mistério muito grande na obra. Seus poderes são bem desconhecidos, mas seus feitos não, começando com um deles que foi parar um golpe do Barba Branca, isso se utilizando de apenas um braço e nenhum outro recurso mostrado. Claro que o conceito de hack ainda não tinha sido explorado, mas foi um feito incrível. Depois disso ele bloqueia o golpe de Akainu sem dificuldades, chama a marinha e os piratas de Tite para um duelo, e ambos preferem não o enfrentar. Ele ocupa nossa segunda colocação, acima de Big Mom e Barba Negra, pois o hype em cima desse personagem é tão grande que ele não é pouca coisa. Como já mostrado na obra um pouco da sua capacidade, Shanks com certeza é um dos maiores usuários de hack do mundo de One Piece. Isso se dá à sua falta de Akuma no Mi já confirmada, e seu corpo humano normal, em comparação aos outros imperadores monstruosos, então ele tem que compensar a sua maneira, e a forma que mais é lógica é com seu hack do rei avançado. Em primeiro lugar, não poderia ser diferente, o detentor da alcunha de criatura mais forte viva, Kaido das 100 Feras. Sua apresentação dentro da obra já foi de tirar o fôlego ao se atirar de uma ilha do céu de 10.000 metros de altura e quase não sofrendo danos ao cair no chão. Logo após isso derrotou com facilidade 3 dos supernovas que estavam ali fazendo uma aliança. No país de Wano foi capaz de deitar o Luffy com apenas um golpe em seu primeiro embate, e agora já enfrentou uma quantidade impressionante de adversários, recebendo danos nomeados dos 9 bainhas vermelhas, Yamato, Zoro, Lau, Kid e Luffy, tudo isso enquanto levita uma ilha inteira com seus poderes de Akuma no Mi. Sério, parece que sua força não tem limites, e seu vigor físico não acaba somente após lutar contra inúmeros oponentes, um após o outro. O Luffy está conseguindo lutar de igual para igual com ele, e provavelmente o derrotará. Mas e aí, o que achou da lista?
Esqueci de algum personagem? Comenta aí pra eu saber, e digam sugestões de temas que gostaria de ver aqui no canal. Muito obrigado e até a próxima.